Boa tarde, sejam todos bem-vindos nessa nossa pré-conferência da pessoa com deficiência. Nós vamos debater muitos assuntos importantes aqui hoje, que é de interesse de todos nós, né? E sejam bem-vindos e aproveitem, hoje é o dia de vocês falarem. Então nós vamos ouvir o que vocês querem falar para que a gente saia daqui com coisas maravilhosas, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário com pessoas com deficiências. Estamos aqui para debater sobre o direito da pessoa com deficiência. Obrigada a todos. Boa tarde, pessoal. Fiquei muito feliz de ver que vieram bastante mães. Poderia ter vindo mais famílias, né? Eu acho que a conferência é a data que a gente pode reivindicar as coisas. Eu acho que a conferência é o local mais importante e onde dá mais abertura para a gente levar os nossos anseios, né? Lá para Brasília, para o estado, para o município. Então, o momento é esse. Tá? Vamos estar falando bastante sobre esses direitos que os nossos alunos têm e que muitas vezes a gente não tem acesso, às vezes a gente nem sabe que existe. Então, o momento é agora de discutir, levantar as questões, debater para poder levar, não ficar só aqui dentro, tá? Hoje, mas para poder levá-la para fora. Porque não basta ficar só na discussão também, né? A gente tem que conseguir com que as coisas aconteçam, tá? Então, eu desejo, assim, uma tarde de bastante discussão, de bastante envolvimento para todos, tá? Então, obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Que fazia muito tempo que eu não via algumas carinhas, né, devido à pandemia, mas se Deus quiser, o ano que vem nós vamos iniciar com tudo normal, se Deus quiser, tá? Então, um grande abraço e tenham um bom trabalho. Prefeitura e também conselheiras, né, no nosso conselho da pessoa com deficiência. Pessoal, é assim, como disse a Eliane, é um momento da gente conversar, da gente colocar as nossas ideias. Então, para falar do nosso eixo, que é a questão da controle social, de tarde-citação, eu fiz uma fala para a gente entender algumas coisas e para a gente ir pensando como está os atendimentos, o acesso aos direitos que a pessoa com deficiência tem. Lá desde 1958, o nosso tema é o cenário atual, futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência e o direito à inclusão. Eu pergunto para vocês, como está o cenário atual da inclusão da pessoa com deficiência? Todos nós conhecemos todos os direitos que nós temos? Se conhecemos, nós temos acesso a todos eles? Desde 1958, a ONU já fala em vários dos seus documentos, várias convenções, são mais de 20 convenções, de 1958 até 2020, falando dos direitos da pessoa com deficiência. Vários temas variados. Todos esses documentos trouxeram embasamento para a gente ter a nossa maior lei, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que algumas mãezinhas aqui se lembram, taizinhos também, de quantas vezes a gente se reuniu para estudar esse documento, tá? E não sei se é do conhecimento de todos, mas o nosso estado do Paraná, ele também tem um Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Paraná, ele traz uma novidade que hoje está sendo discutida a nível federal, mas que o Paraná já tem, que é o reconhecimento da visão monocular, ou seja, aquela pessoa que enxerga apenas com um olho, ser considerada a pessoa com deficiência visual.
O que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência no seu artigo 2? Ele diz que ele considera a pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso aqui foi um grande avanço para nós. Então, ele vai considerar como pessoa com deficiência todas as pessoas que têm limitações. Tá? Ele já não está mais discriminando. E ele divide a deficiência física, a deficiência intelectual, a deficiência auditiva, a deficiência visual, os transtornos globais de desenvolvimento. Agora tem estudos já tentando incluir a questão da fibromialgia. Então, assim, é um leque muito grande de situações que qualificam hoje uma pessoa com deficiência. E aí, a gente, aqui é o que eu falei, né, a visão monocular, que é a lei número 16.945 de 2011, do Estado do Paraná. E aí a gente fala, né, nosso cenário atual. Nosso município, existe o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E lá em 2013, eu, a Bruna, que na época a Bruna trabalhava na ATADEV e na Assuno, o Anós, que trabalhava na ADEFIL, nós passamos meses discutindo e estudando, e vocês se lembram que nós fomos à Câmara de Vereadores, chamar a atenção, pedir, lutar, levar um documento para que a gente conseguisse criar o nosso Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Só que, como está a nossa participação nesse conselho? Hoje, nós temos pouquíssimas pessoas participando. Então, o que adianta a gente fazer todo aquele movimento que a gente fez e que não foi fácil, que nós passamos inúmeras tardes e noites reunidas para poder criar uma lei, se hoje quem mais precisa, quem mais pode falar o que realmente é importante, às vezes não participa. Então, como está a participação nossa nesse conselho? Todo mundo conhece quais são os programas, os projetos e os serviços oferecidos pelas entidades e pela prefeitura para a pessoa com deficiência? Ou será que aqui a gente só conhece o que acontece aqui dentro da TAI? Vocês só conhecem aqui as atividades, os programas, projetos e serviços que a TAI oferece. Lá na ATADEV, as pessoas atendidas pela ATADEV só vão conhecer aqueles serviços que a ATADEV oferece. Será que não está na hora da gente conhecer tudo? Será que não está na hora da gente pensar em propostas de um todo e não ficar picadinho? Quantas pessoas com deficiência a gente tem em Umuarana? Alguém sabe responder? Eu vou deixar isso para vocês pesquisarem. Eu voltei. Quantas instituições de defesa e garantia de direitos, instituições de atendimento a gente tem em Umuarana? Hoje a gente tem a ATAI, a ATADEV, a SUNO, a ANA e a ADEFIL, né? Cada uma atende um atendimento diferente. Embora a gente tenha aqui na ATAI todo mundo, que bom, aqui a gente consegue atender todo mundo. Mas, gente, olha o tamanho do nosso município. Eu vou falar pela ATAI. Vocês sabem quantas pessoas são atendidas na ATAI hoje diariamente? Alguém tem ideia? Alguém sabe esse número? Hoje nós temos 317 pessoas sendo atendidas no ATAI. São 317 famílias que passam pela nossa equipe, ou pelos professores, ou pela equipe da psicóloga, pela assistente social, ou pelas meninas da física, pela fono. Vocês têm noção do que é 317 famílias? E nós temos uma fila de espera muito grande. Amanhã nós estaremos fazendo mais 4 avaliações. Fizemos mais avaliação hoje. Daqui a pouco a gente não vai ter espaço físico para atender tantas famílias, né? E aí a gente vai falar de inclusão.
A inclusão, ela vai estar, antes de eu falar da inclusão, o que a gente vai ter que discutir no final é isso aqui, ó. Uma estratégia para manter e aprimorar o controle social, assegurada a participação da pessoa com deficiência. É o que eu estou dizendo para vocês. Como se dá, né, como se assegura a participação nossa nos conselhos e o controle social. O que seria esse controle social? O controle social, gente, é a gente fiscalizar onde está sendo gasto o dinheiro em favor da pessoa com deficiência. A gente que eu falo não é nós, entidade, somos nós pessoas. E nós pessoas podemos fiscalizar o trabalho das entidades e o trabalho da prefeitura. E isso acontece lá dentro do conselho, porque lá no conselho, tanto os órgãos da prefeitura quanto as entidades têm que prestar conta do que faz. Todo mês a gente tem que mandar um relatório, de todas as ações que são feitas na APAE. Então, vocês sabem como isso é feito? Quem faz esse controle? Quem pode chegar lá e dizer assim, olha, o serviço tal de tal lugar não está contento, ele poderia ser melhorado. Ou nós precisamos não desse serviço, daquele. Só que para isso a gente tem que participar. Para isso a gente tem que conhecer. Não adianta ficar aqui na APAE e falar que está errado, que não dá certo, que precisa do transporte, que precisa disso, daquilo, nós não sair daqui e ir lá no conselho levar essa fala. Porque somente a professora Maria, que é a nossa representante aqui no município, somente eu, que sou representante no conselho estadual, a gente não consegue levar. Porque às vezes aquilo que eu digo, olha, isso é importante, vocês vão dizer para mim, não, Elijamara, não é. O importante é aquilo lá que de repente nem passou percebido por mim. E aí a gente vai falar dos nossos direitos, porque para mim cobrar, para mim falar, eu tenho que conhecer. Né? Educação, saúde e assistência são direitos básicos, fundamentais. Como isso está acontecendo no nosso município? Todas as pessoas com deficiência têm acesso à educação, à saúde e à assistência social? Eu vou deixar vocês responderem. Todas as pessoas do nosso município têm acesso à habitação, têm acesso jurídico e têm acesso ao trabalho? Como está a inclusão no mundo do trabalho hoje, vinculado ao DTC, que é o nosso queridinho e que a gente sabe que tem inúmeras famílias que estão lutando muito para conseguir e inúmeras famílias que estão perdendo todos os dias esse benefício? O passe livre, o nosso passe livre urbano está parado. Quando, há uns 2, 3 anos atrás, eu não sei se é mais ou menos essa época, a Bruna vai lembrar também, nós travamos uma discussão enquanto Conselho Municipal muito grande com a Aviação Umuarana, porque a Aviação Umuarana só conseguiu o passe livre urbano para a pessoa com deficiência física e para a pessoa idosa, alegando que era isso que estava escrito na lei orgânica do município. Novamente, tem pessoas aqui que foram junto comigo lá na Câmara de Vereadores falar, pedir, provar, baseado no nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que diz que toda pessoa que tem limitação, que a impede de ir e vir, que a impede de entrar ou sair dos lugares, ela é considerada pessoa com deficiência, e nós conseguimos naquela época mudar a lei orgânica do município. Ótimo, mudamos a lei orgânica do município. Agora ela diz o seguinte, o passe livre é para a pessoa com deficiência e para o idoso. Porém, hoje, eu tenho N mães aqui que não têm o passe livre urbano. E aí, será que não seria o momento de nós estarmos participando no conselho e cobrar do conselho novamente que vá conversar com a prefeitura, conversar com a Aviação Umuarana, para ver se a gente consegue resolver a situação do passe livre urbano? Tem muitas pessoas que têm carro, mas tem muitas que não. Hoje eu tenho problemas nas empresas que entregam os nossos alunos por conta de horário de transporte urbano. E eu conheço muitas famílias que também têm esse problema de transporte urbano pelos horários, que atrasa no serviço, perde o serviço e é aquela confusão. Agora, eu não sei se vocês já conhecem a lei da carteirinha do autista. Aqui eu deixei um site que dá para ser solicitado pelo site. É uma carteirinha que vai identificar e vai favorecer, dar prioridade nesse atendimento para toda pessoa autista
em todos os lugares, né? Como tem lá o atendimento prioritário, agora que estão se atendendo também prioritariamente os nossos autistas. Nós temos aqui, gente, falando um pouquinho, né, do DTC. O DTC tem causado muitas discussões entre nós, né, muitas mudanças, umas até assustadoras, né? Ao mesmo tempo que eles falam que eles estão cortando o DTC de inúmeras pessoas, eles estão dando um auxílio inclusão a partir de outubro desse ano para aquela pessoa com deficiência que recebe o DTC e que vai trabalhar. Até a lei anterior e que ainda está em vigor, quem vai para o trabalho e tem benefício, o benefício fica suspenso por 2 anos. Nesse período, se a pessoa se adaptar ao trabalho e realmente quiser continuar no trabalho, ele vai então ser cortado. Se nesse período de 2 anos a pessoa não se adaptar, nem a pessoa nem a empresa, ela vai sair do trabalho e o DTC dela automaticamente ela volta a receber normalmente. Embora a gente tenha alunos aqui que estão trabalhando há 6 anos e nunca foi suspenso o benefício, continua recebendo o benefício e o salário. Então agora a partir de maio, a partir desse mês de outubro, né, com a lei 14.07776, toda pessoa com deficiência que tiver benefício e que arrumar um trabalho ganhando menos que 2 salários mínimos como trabalhador, vai suspender o benefício dele e vai receber R$550 a mais. Legal. A gente tem o cartão Futuro Emergencial, que é um cartão que a empresa recebe quando ele contrata a pessoa com deficiência na categoria de aprendizagem, jovem aprendiz. Então, se a gente tem uma pessoa com deficiência e que tem a vaga de aprendiz, a empresa vai contratar ele e durante um período de tempo, a empresa vai estar recebendo um auxílio para o pagamento dessa pessoa, tá? E o DTC agora, ele está autorizando o pagamento, né, também para os contratos rurais. Esse aqui é o cartão emergencial. Ficou confuso aí a tela, porque esse material foi usado em outras palestras, tá? Eu tive que adaptar. Foi instituído na Lei 20.328, ele vai dar uma subvenção para a aprendizagem, que é o que eu acabei de falar, tá? E também no caso de calamidade pública, isso é do Estado do Paraná. Isso aqui não é governo federal, tá? O cartão... O emergencial é do governo federal, ele dá R$300 para o empresário. O cartão emergencial é do governo federal. O empresário que contratar a pessoa com deficiência ou jovem aprendiz, ele vai ter R$300 durante 3 meses para auxiliá-lo nesse pagamento. O cartão Futuro, que é do Paraná, o cartão Futuro emergencial, ele vai pagar R$500 para a empresa auxiliar a pensão de pagamento de seus funcionários, tá? E o DTC, atualmente, quem está recebe um salário de R$1.100, e para que a pessoa receba, ela tem que comprovar que ela não possui meios da sua manutenção e nem a família pode conseguir mantê-los. Então, toda pessoa com deficiência, que a família conseguir provar que não tem meios de manter, ou a pessoa idosa, que também não tem meios de se manter, está apto, né, a solicitar, a receber o DTC. Porém, o DTC agora, a condicionalidade principal dele é a renda familiar. E é isso que está fazendo muitas pessoas perderem esse benefício. E aí, quando você perde esse benefício por conta da renda familiar, você tem que comprovar que você precisa muito dele, e essa comprovação você só consegue através de gastos com a pessoa com deficiência, tá? Não é necessariamente que você precisa ter um advogado para isso, tá? Muitas vezes, eu já pedi várias vezes, orientei muitas mãezinhas, quando vocês receberem aquela cartinha do INSS de que o benefício está cortado, suspenso,
seja lá o que for, traga aqui na escola para a gente ver antes de levar para um advogado. Porque às vezes é fácil, a gente mesmo vai estar ensinando vocês vão estar acessando lá o meu INSS, vai estar apresentando o recurso e pode ser resolvido, tá? E hoje ele tem, então, né, a partir de... A regra dele hoje continua ainda sendo a renda per capita, 1/4 do salário mínimo. A partir do ano que vem, diz que de forma escalonada, eu não sei exatamente como vai ser feito isso, mas a partir do ano que vem, esse teto, né, per capita, que hoje é 1/4 do salário mínimo, ele vai passar gradativamente a chegar a meio salário mínimo por pessoa da casa. Quando vai começar essa progressão e de que forma ela vai ser, a gente ainda não tem essa informação. A gente só sabe que vai ser mexido nesse teto e vai ser feito dessa forma. Assim, né, gente? Hoje a gente sabe, daqui um mês eu não garanto que vai ser a mesma coisa, né? Porque vocês têm acompanhado, está sempre mudando, está tudo mudando o tempo todo. Mas agora eu quero voltar aqui na nossa... Aqui, né? As estratégias para a gente aprimorar o controle social. O que nós poderíamos fazer? Eu deixei na mesa papel e caneta. Nós temos que apresentar para o município 2 propostas para tentar melhorar isso aqui. Tá? Para melhorar a participação da pessoa com deficiência ou da sua família, né? Nos conselhos, nos movimentos, para que possa dar opinião, acompanhar os acontecimentos, avaliar os atendimentos, tá? Porque não vai adiantar só a gente de instituição, só as meninas na prefeitura fazer isso. Quem vive o dia a dia, quem conhece mais e sabe mais das necessidades, são vocês, família. Por mais que a gente passe o tempo com os filhos de vocês aqui, por mais que a gente converse com vocês, são vocês que estão o tempo todo juntos, são vocês que podem dizer, olha, isso é bom, aquilo não é. Tá? Então nós temos que apresentar 2 propostas para o Umuarana, para que o conselho leve, para que o conselho discuta, para que possa ser executado, e uma proposta para o Estado. Tá? E eu gostaria que daqui eu tivesse pelo menos 10 pessoas que se comprometam a participar com a gente no dia 27, lá no Centro Cultural, que será a conferência em si, onde a gente vai estar discutindo, além disso daqui, mais 3 assuntos de extrema importância, que um deles a gente está tentando levar como proposta uma residência inclusiva. Vocês sabem, nós temos uma pessoa que precisa muito, não só uma, né? A gente tem uma que é aqui dentro da nossa escola, que convive com a gente. Temos outras situações que a gente sabe que precisam dessa residência. É um trabalho que não existe dentro do município de Umuarana, tá? E ele precisa, com urgência, tá? E aí eu digo para vocês, vamos pensar com carinho no todo. Porque o que eu ouvi essa semana, olha, foi muito difícil passar essa proposta, porque aqui ninguém precisa disso, precisa de outra coisa. Mas a gente tinha 2 propostas para levar. Então, se aqui a maioria não precisa, mas se a gente tiver uma pessoa que precisa, já é uma necessidade. Hoje eu não preciso, mas e amanhã? Será que eu vou continuar não precisando? Então, gente, vamos fazer um trabalhinho de empatia e vamos pensar não só na pessoa com deficiência intelectual, mas em todas as pessoas com deficiência, tá? Então, eu gostaria, a gente vai dar 5 minutinhos para tomar um lanchinho que a Cicla deve estar trazendo. Aí eu quero que todo mundo vá pensando, tá, em 2 propostas para o município, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode perguntar. Eu não vou ficar falando sozinha, gente, vocês têm que falar. Qualquer dúvida, assim, quero que vocês fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, colocar os posicionamentos de vocês, as ideias de vocês, tá? Eu tenho uma proposta para fazer, e aí no dia 27 vai ser discutido
Aqui está sendo feito esse movimento, na ANA foi feito um hoje de manhã, na CADEF e na SUNO, né, Bruna, que foi a outra, né? E no dia 27 vai se juntar todas essas propostas e vai ser discutido com todos. E quem estiver lá precisa votar, né? Porque eu não vou poder mandar as duas que a TAI fizer, nem as duas que a CADEF fez. A gente tem que juntar, tentar juntar todas, e não dar somente duas, mas que sejam duas que vá atender as necessidades de todas as pessoas com deficiência. Tá? Nesse primeiro momento, o governo federal não foi solicitado que o governo para enviar proposta para o governo federal, porque até bem recente o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência estava desativado. Porém, depois de muitos movimentos, ele voltou a trabalhar, então a gente espera que ele chame a Conferência Nacional lá no final do próximo ano. Mas, se quiserem também deixar como uma pré-proposta para o governo nacional alguma ação em relação ao DPC, que é o que mais tem dado problema para nós, a gente pode pensar, a gente pode encaminhar, porque de alguma forma isso vai chegar no Estado. A conferência estadual é dia 14, 15 e 16 de dezembro. Eu não sei, aqui do município vai ser escolhido alguém no dia 27 que vai estar representando no Arana. Eu estarei lá nessa conferência, tá? E a gente vai ter que trabalhar e defender as questões que possam beneficiar o nosso município, tá bom? Eu vou dar 5 minutos para a Cidila servir um lanchinho, um suco para nós, e aí a gente vai começar a discutir então as propostas que a gente vai estar levando no dia 27. E pensem quem gostaria de estar com a gente no dia 27 como delegado, trabalhando todas as propostas que foram levantadas nas outras entidades, que serão todas discutidas no dia 27. Eu gostaria que o município, ou através de uma resolução, ou através da mudança da lei do Conselho Municipal, aprovasse que no caso de deficiente intelectual ou autismo, a família possa representar enquanto conselheiros. O que acontece hoje? Nós temos vagas para a pessoa com deficiência no conselho. Porém, as nossas alunas que nos representam, elas nos representam divinamente bem. Só que em alguns momentos, algumas situações de discussões mais complexas, elas têm uma certa dificuldade e a gente acaba perdendo na votação. Então, a minha proposta para o município é de que, no caso da pessoa com deficiência intelectual e autista, o responsável, a família, possa ser o conselheiro, tá? E a minha segunda proposta para o município é que, até algo que eu sei que já está sendo discutido no município, no conselho, então a gente pode estar reforçando isso, é que a cada 2 a 3 meses a reunião do conselho aconteça dentro de uma entidade. Por exemplo, a reunião de novembro poderia ser aqui na TAI, a reunião de fevereiro lá na CADEF, tá? Para que o conselho possa estar, os conselheiros, principalmente aqueles que não são da nossa entidade, que são da prefeitura, possam estar mais perto da gente, mais perto da nossa realidade, que a gente possa estar discutindo melhor as pautas encaminhadas nas reuniões dos conselhos, ok? Alguém tem mais alguma proposta, ou quer melhorar isso que eu falei, quer mudar? Alguém quer falar alguma coisa? Dessas 2 propostas que eu coloquei, todos concordam? Vocês estão anotando, meninos? E a nível de Estado, a gente poderia estar trabalhando no sentido de repasse. Eu não posso falar repasse de recurso, porque isso tem um eixo específico que vai estar discutindo orçamento. Que até é bom vocês irem pensando, por exemplo, quanto que o município de Umuarama investe no atendimento à pessoa com deficiência, né? Está vinculado à Secretaria de Assistência Social, e dentro da Secretaria de Assistência Social, qual é o percentual que está disponível para o atendimento à pessoa com deficiência? Eu não sei.
Tá? Mas dá para se pensar e dá para se solicitar. Dá para se solicitar também a nível de Estado, nesse sentido, um percentual aí de 5% do orçamento, que é um sonho da política de assistência social. Mas a gente pode pedir para o Estado campanhas, né? Que vai valorizar a participação. O Conselho Estadual hoje está fazendo uma campanha em todos os municípios do estado do Paraná para que todos tenham um Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. De 399 municípios que o estado tem, nem metade tem o conselho. Então vocês façam ideia de como é falho e como é difícil o acesso aos direitos e a garantia desses direitos. Na maioria das cidades do estado do Paraná não tem um conselho municipal. Tá? Então a gente poderia estar pedindo para o estado campanhas informativas e também, talvez, capacitação para os conselheiros municipais, né? Já que eles estão investindo aí em campanha para que cada município tenha o seu conselho, que eles possam dar cursos para esses conselheiros. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente chega nos conselhos sem saber qual é o papel do conselho, qual é o papel do conselheiro e fica bem perdido, né? Quem já está acostumado com isso há mais de 10, 12 anos, que é o meu caso, é fácil. Mas quem está chegando agora, a gente vê a dificuldade. Mandou a proposta, ó, que o Estado faça uma capacitação para os profissionais que trabalham no atendimento com pessoa com deficiência. É uma só para o Estado, então a gente poderia juntar, né, uma capacitação para todos os conselheiros e para todas as pessoas que trabalham no atendimento da pessoa com deficiência. Alguém tem mais alguma coisa? Vocês concordam com essas duas propostas que a gente fez? Todo mundo concorda? Então agora eu quero saber daqui quem que gostaria de estar conosco no dia 27 de outubro, às 8 horas da manhã, no Centro Cultural, para defender todas as propostas, as 3 propostas que a gente está colocando aqui e as 3 propostas que as outras entidades estarão levando, cada uma com assuntos diferentes, mas todos voltados ao interesse e extrema importância para a pessoa com deficiência. Quem tiver interesse, por favor, me procure que eu vou passar o link para vocês para poder fazer a inscrição para a conferência, ok? Se ninguém tem mais nada, eu agradeço imensamente a presença de vocês, obrigada. Como sempre a gente chama, vocês estão prontos. Qualquer dúvida, eu fico na escola ainda até às 16 horas. Se quiserem estar conversando, eu estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigada.